Eu tenho para mim que um dos assuntos de maior relevância para nós aqui, dentro desse estudo a respeito de quem nós somos, consiste na compreensão de como o pensamento se processa em cada um de nós. Assim, nós temos dois assuntos aqui. O primeiro é o que é o pensar, e o segundo é o que é o pensamento. Então, vamos começar primeiro pelo que é o pensamento. Veja, o pensamento é aquilo que está dentro de você como um símbolo, uma imagem, uma representação, uma palavra, uma ideia de alguma coisa. Todo e qualquer pensamento em você é só isso, é um símbolo, uma imagem, uma representação, uma palavra, uma ideia de algo. Tudo que você pode se lembrar é basicamente pessoas, objetos, lugares, situações, acontecimentos. Tudo isso está dentro de uma representação que nós chamamos de pensamento. Um detalhe importante sobre o pensamento é que não existe nenhum pensamento sem uma base para ele. E a base para o pensamento são experiências pelas quais você passou. Você não pode reconhecer no pensamento algo do qual você não tenha vivenciado, experienciado. E experiência não é outra coisa a não ser memória. Você não pode se lembrar de algo desconhecido, porque algo desconhecido não faz parte da sua experiência. Agora percebam a importância da compreensão disso. A nossa vida, toda ela se assenta, basicamente, em experiências. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo o que reconhecemos, rejeitamos ou aceitamos, tem por princípio esse elemento que é o pensamento. E o pensamento não é outra coisa a não ser memória. E essa memória não é outra coisa a não ser experiência. Isso é o passado. Assim, a nossa vida, ela está dentro do passado. A não ser que ocorra algo novo e desconhecido, ela sempre se situará no passado. E é aqui que nos deparamos já com uma dificuldade, com um problema, nesse contato com a vida como ela é, como ela acontece. Isso porque nós não estamos lidando com a vida para termos da vida uma base de ação real, nova. Porque a nossa base de ação na vida é a base que vem da memória, que vem da lembrança, que vem do passado. Enquanto que a vida como ela acontece, ela nunca aconteceu. E repare, é exatamente assim que estamos lidando com a experiência. Estamos lidando com a experiência com base no passado. Mas tudo que temos para a vida nesse momento, repare como isso é delicado. Não é outra coisa a não ser algo que vem do passado. Isso explica muitas coisas. O seu contato com o momento presente é um contato novo. Mas você é um elemento que vem do passado,
para ter esse contato com o novo. Isso não casa. Então, a nossa resposta sempre para o momento presente é inadequada, porque ela nasce do passado, porque ela nasce da experiência, ela nasce do pensamento. Será que podemos descobrir a vida como ela é nesse instante, sem esse elemento que é esse eu em mim, esse mim que é esse eu, se deparando com esse momento, uma vez que esse elemento que é o eu, esse mim que é o eu, que vem do passado, podemos ter um contato com a vida sem esse mim, sem esse eu? É só quando podemos atender a vida de uma forma real, dando uma resposta perfeitamente adequada para a vida, porque essa resposta estará nascendo não mais desse mim, desse eu, estará nascendo de algo novo, juntamente com a vida. É isso que estamos propondo aqui para você, dentro desses encontros. Um encontro com a vida sem alguém nesse encontro. Uma resposta para a vida sem alguém nessa resposta. Porque a nossa vida é sempre a vida que se assenta no passado. Porque é a vida que se assenta no pensamento. Num certo nível, o pensamento se faz necessário. Em outro, ele não é só desnecessário, como ele funciona, gerando desordem, confusão, problemas e sofrimento. Porque nenhum pensamento responde a esse momento presente de uma forma adequada. Porque esse momento presente é novo. Requer uma resposta adequada para ele. E no pensamento, nós não temos. Então, o que é a verdade da ação livre? Qual é a verdade da ação onde temos a presença da sabedoria, da inteligência? Aqui, sabedoria, inteligência e conhecimento são coisas distintas. Vamos diferenciar isso aqui agora para você. Acabamos de colocar, todo pensamento em você é algo que vem do passado. Todo conhecimento em você, presente em você, é algo que você aprendeu. Você não tem qualquer conhecimento sem ter adquirido. E se adquiriu, é algo que faz parte do passado. Então, o pensamento é a base do conhecimento. Mas o pensamento tem por princípio o passado, que é memória, que é experiência. Assim, o conhecimento não pode dar uma resposta para a vida, mas a sabedoria pode, a inteligência pode. Não a inteligência que nós conhecemos. E nós temos colocado isso aqui diversas vezes para vocês. E é de propósito que nós voltamos, porque percebemos que é importante voltarmos de novo e de novo. Muita coisa que você escuta nessas falas escapa quando você escuta uma vez só. Lhe recomendo ouvir outras vezes o mesmo vídeo. E você vai ter novas constatações e descobertas.
Lhe recomendo também assistir outros vídeos aqui do canal, abordando o mesmo tema, para uma compreensão mais clara sobre o assunto. O ponto é que esta aproximação do momento requer uma aproximação livre do conhecimento. Mas é uma aproximação que se torna possível com a presença da inteligência. Porque a nossa vida é uma vida com problemas. Em meio a sofrimento, desordem e confusões diversas. Porque nós estamos respondendo à vida desse instante, desse momento presente, com base no passado, com base no pensamento. Jamais subestimem este assunto da investigação do que é o pensamento, porque o pensamento está norteando sua vida. O ponto é que o pensamento não tem a capacidade de lidar com a totalidade da vida, como nós temos procurado fazer dele a nossa base. Ele não é a base para a vida. O pensamento está sempre dentro do campo do conhecido. Ele pode lidar com assuntos conhecidos, mas os assuntos conhecidos se assentam no reconhecimento e, portanto, no passado. Se você tem um carro e ele dá um problema, você leva ao mecânico. Ele faz uso de um conhecimento aprendido, algo que vem do passado. Aquela pane que deu no carro é algo previsível dentro do conhecido. E, portanto, dentro do conhecimento, dentro da estrutura do pensamento. Então, o mecânico pode resolver esse problema. Mas os nossos assuntos de relações humanas, de contato com nós mesmos, de contato com a vida como ela acontece, a verdade sobre isso é que nós não conseguimos atender a vida nesse nível, a nível do pensamento, porque não estamos lidando com algo dentro do conhecido. Veja como isso é delicado. Estamos lidando com algo novo. A vida é algo que está acontecendo agora, aqui, de uma forma como ela nunca aconteceu. E como nunca voltará a acontecer. Esse é o mistério da vida. Mas nós estamos procurando atender a vida, a essa totalidade da vida, com base nessa estrutura, que é a estrutura do pensamento. Essa estrutura do pensamento, que é o conhecimento, tem nos dado a ilusão de uma identidade presente, que é esse mim, esse eu, lidando com o momento, lidando com a vida, lidando com o que ocorre aqui e agora. Isso não casa, isso não se ajusta, isso não se acerta. Portanto, há sempre uma resposta inadequada para esse momento, se essa resposta vem do passado, se ela vem do pensamento, se ela vem dessa estrutura, que é a estrutura desse sentimento eu. O que é esse eu? É algo que o pensamento tem imaginado, tem projetado, tem idealizado? Veja como isso precisa ser investigado. Esse sentimento que você tem sobre quem é você não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias, de lembranças, de experiências passadas.
e, portanto, de pensamento. Não existe essa entidade aqui e agora, mas existe essa imaginação dessa entidade, tentando atender a vida nesse momento, na relação com o outro, com as situações, com os acontecimentos. É por isso que esse isolacionismo deste centro, que é o eu, está presente. É por isso que essa separação entre eu e ele, nós e eles, está presente. É por isso que você tem de você uma imagem de ser alguém. Uma imagem positiva ou uma imagem negativa? Em autoestima ou em baixa autoestima? Assim também você tem uma imagem do outro. Você tem uma imagem da vida. Você tem uma imagem ou ideia de como a vida deveria ser. Essa é uma proposta isolacionista deste centro, que é o mim, o eu, que se constitui de pensamentos, de experiências e memórias. Podemos descobrir a vida como ela é, sem esse elemento que é o eu, que vive nesse ser ou nesse vir a ser. Enquanto esse ser ou esse vir a ser estiver presente, haverá esse isolacionismo, haverá esse sentido de separação, haverá conflito e problemas. Não podemos dar uma resposta para a vida de forma completa, integral, única, singular, livre, enquanto o sentido do eu, do ego, desse mim, estiver presente. E acabamos de ver isso aqui, ele é constituído apenas de memórias, de lembranças, de pensamentos. Então, que espaço, que lugar tem o pensamento em nossas vidas? Para lidar com assuntos como consertar um carro ou resolver assuntos técnicos, científicos, dentro desse âmbito do conhecido, do conhecimento, onde a presença da experiência e do pensamento se faz necessário, tudo bem? Mas em minha relação com ele ou ela, em minha relação com a vida, esse sentido do eu, esse sentido do mim, está criando problemas. Porque esse contato com a vida requer a presença da ciência da própria vida. E esta ciência da vida é a resposta para esse momento com base nesta inteligência divina, nesta sabedoria. Então, sabedoria, inteligência e conhecimento são coisas bastante distintas. Uma coisa é essa presença divina, dando uma resposta para a vida sem o passado. Colocando de uma outra forma, uma coisa é a presença dessa inteligência real, que é a inteligência de Deus, dando uma resposta para a vida como ela acontece nesse momento, em linha com o momento presente. Outra coisa é a presença do pensamento, com base na memória, na lembrança, nesta autoimagem, algo que vem do passado, procurando atender a vida
na relação com ele ou ela. Notem como isso é importante. Notem a beleza desta compreensão. As pessoas, elas não se compreendem. Mas é natural que elas não se compreendam, porque pessoas não se compreendem. Se você não se compreende e você já convive com você já todo esse tempo de vida, como é que você acredita poder compreender o outro? Se você não sabe quem é você, como você pode garantir para você mesmo essa imaginação e ter ela por muito certa para si mesmo, de que você conhece quem é o outro? Assim, o nosso contato com o momento presente, o nosso contato com a vida, o nosso contato com o outro, assim como o nosso contato com nós mesmos, é algo totalmente equivocado. Isso porque nós não compreendemos quem nós somos. Não sabemos quem é o outro. Não sabemos o que é a vida. Porque tudo que nós sabemos, sabemos com base no conhecimento. E o conhecimento é pensamento. E pensamento é o passado. São lembranças e memórias que estão presentes. Algo sempre inadequado para uma resposta para o momento. É por isso que estamos trabalhando com você aqui o fim para essa ilusória identidade presente. E por que dizemos ilusória identidade? Porque é algo que se constitui apenas de um conjunto de lembranças, memórias, pensamentos. Nós temos uma crença, a crença de ser alguém aqui e agora. Nós nunca investigamos isso. A crença de ser e a crença de vir a ser e de poder deixar de ser. Estamos dentro de um equívoco. Nos falta algo, nos falta uma investigação sobre nós mesmos. Ramana Maharshi chamava isso de Atma Vichara. Quem se aproximava dele, ele compartilhava essa visão. Descubra a verdade sobre você. Inquira isso, investigue isso. Averigue isso. Quem sou eu? A pergunta é: quem sou eu? Então, Atma Vichara, de Ramana Maharshi. Atma Vichara significa auto-inquirição. Esta auto-investigação. Aprender o que é olhar para estas reações. Reações são respostas para ações. Essas respostas para as ações não podem vir do passado. Essas respostas para as ações, elas estão vindo do passado. Então, tomar ciência destas reações é o fim para estas reações. Para uma resposta nova para esse instante. Não com base no passado, mas com base em uma visão da realidade. Essa visão é a sabedoria. Então, é a presença dessa inteligência, em razão do florescer desta sabedoria, algo que é o resultado
desta autoinquirição, desta autoinvestigação, desta aproximação de si mesmo, pelo autoconhecimento e pela meditação, que torna isso possível. Então, descobrir a realidade da vida é tomar ciência da realidade sobre você. A ciência sobre você é a ciência sobre a vida. Então, a verdade da revelação da vida como ela acontece e da resposta adequada para ela requer a presença da ciência do pensar. Então, o pensar é algo que está presente, mas não sabemos também o que é o pensar. Porque, observe, todo o movimento do pensamento em nós é algo presente em razão de uma mecânica de pensar. Se você vê algo, o cérebro reconhece. E esse reconhecimento é porque o cérebro tem presente a imagem já daquele objeto. Então, o cérebro reconhece o objeto. Ele carrega a imagem, ele carrega a lembrança, a memória. Essa mecânica de reconhecimento do cérebro diante de algo que você vê, ou diante de um som que você escuta, essa é uma mecânica do pensar. Então, o que é o pensar? É uma resposta mecânica, neurofisiológica, neuroquímica. É uma resposta do cérebro. Ele dá uma resposta em razão da memória que tem. Esta resposta é uma reação. Então, o que é o pensar? O pensar é a reação do cérebro como uma resposta a um estímulo, a um desafio. Então, é basicamente isso. É assim que nós funcionamos neste pensar. O problema surge é quando colocamos a ilusão de alguém presente nisso, que é o eu, o pensador. Veja, não existe o pensador. Existe apenas o pensamento. Existe apenas o pensar. Mas não há esse pensador. A ilusão consiste em que o pensamento tem procurado se estabelecer em nós e manter a sua continuidade. E ele faz isso criando a ilusão de um pensador presente, quando o pensamento está presente. Assim, nós temos em nós uma ideia ilusória de ser e de vir a ser. Então, eu sou, eu fui e eu serei. Estamos diante de uma ilusão criada pelo pensador, mas esse pensador é apenas o pensamento, tentando sustentar a sua continuidade. E para isso, ele cria o pensador e a ideia do tempo. E aqui estamos dizendo para você exatamente isso, enquanto a ilusão desse pensador estiver presente. E essa ideia de ser e vir a ser estiver presente, toda resposta para a vida como ela acontece, nesse instante, será inadequada, geradora de conflitos, desordem, problemas e sofrimento. Assim, a estrutura de vida do ser humano há milênios tem sido assim. É a estrutura desta ego-identidade, deste autocentramento. É uma vida que gira em torno deste pensador.
deste eu, deste mim. Podemos romper com isso para a ciência da realidade da vida como ela acontece, para uma resposta para a vida sem o passado. Então temos a presença da sabedoria, a presença desta inteligência. Essa inteligência divina se expressa nesta sabedoria do viver livre do eu, livre do ego. Então podemos atender a vida sem o passado. Assim, as ações são reais. Assim temos a verdade da ação livre do passado. É por isso que temos enfocado aqui a beleza desse encontro com esta ilusão do eu. Esse é o fim para essa continuidade de vida egóica, o que representa a presença da morte do passado. Nós precisamos ter um contato com a vida nesse momento, abandonando completamente o passado. Então, morrer para o passado, morrer para o que foi, morrer para o pensamento, morrer para a continuidade desse pensador, é se deparar com a vida nesse momento, onde temos a ciência de algo que está além do pensamento e, portanto, além do conhecido, além do tempo, além desse eu fui, eu sou e eu serei. Esta é a proposta para você aqui dentro desses encontros. Uma vida livre do eu, é uma vida livre de problemas, livre de desordem, confusão e sofrimento. Aqui sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O primeiro sutra de Patanjali é aplicável a todos os sistemas de yoga. A meta é a cessação das atividades mentais. Os métodos diferem. Enquanto houver esforço feito para essa meta, ele é chamado de yoga.